Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na história fascinante de um homem que passou de feroz perseguidor a um dos maiores apóstolos da fé cristã, Paulo. Sua transformação radical nos ensina sobre graça, redenção e o poder de um encontro verdadeiro com Deus. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história inspiradora como essa. Vamos juntos acompanhar o incrível percurso de Paulo. Uma jornada de fé que desafia a todos nós. Saulo, antes de ser conhecido como Paulo, era um homem com um coração ardente, mas com um zelo cego. Ele não via com clareza a verdade que estava diante de seus olhos. Ele respirava ameaças, alimentado por uma raiva feroz contra aqueles que seguiam a nova seita do Nazareno, a que chamavam de cristão. Seus passos eram guiados por um fervor que o impulsionava a destruir tudo o que estivesse relacionado a Jesus, convencido de que estava fazendo a obra de Deus. O som de seus passos ecoavam pelos corredores escuros das sinagogas, onde ele solicitava cartas para perseguir os seguidores do caminho, indo até as cidades mais distantes. Era no caminho para Damasco, um destino aparentemente comum para uma missão tão amarga, que algo inesperado aconteceria. Saulo não sabia, mas estava prestes a ser lançado de cabeça na verdade que ele tanto temia. Mas antes de entender isso, ele se perdeu em seus próprios pensamentos sombrios, guiado por uma falsa certeza. E então, a luz, uma luz tão brilhante que fez o sol parecer opaco. Ela desceu do céu como um raio, tocando seu ser de forma imprevista. Saulo caiu por terra, sem forças para sustentar-se, e em meio àquele clarão ofuscante, ouviu uma voz. Uma voz doce e imponente que rasgou o silêncio e disse seu nome de maneira tão pessoal que o fez tremer. Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi naquele instante, naquele encontro divino, que a cortina das trevas se abriu, revelando uma realidade que Saulo jamais imaginou. Mas o que significava tudo isso? Por que aquela voz o chamava? No calor da viagem rumo a Damasco, enquanto o sol inclemente queimava a terra árida sob os pés de Saulo, uma luz repentina e ofuscante cortou o céu, derrubando-o de seu cavalo e lançando-o ao chão com uma força que parecia vir do próprio coração do universo. Ele, que se orgulhava de sua missão de caçar cristãos como se fosse um caçador implacável, se viu agora diante de algo que sua mente jamais poderia compreender. A luz, não apenas intensa, mas divinamente penetrante, cegou seus olhos. No instante em que sua visão se apagou, ele sentiu algo ainda mais profundo, uma presença viva e poderosa. Saulo, Saulo, por que me persegues? Disse a voz, ecoando não apenas em seus ouvidos, mas em seu ser inteiro. A pergunta ressoava em sua alma, pesada como um peso incalculável. O chão de Damasco, que antes parecia apenas um cenário de mais uma caçada, agora se tornava o palco de um encontro divino. Ele, que se achava tão certo em sua missão, se via agora diante de uma verdade avassaladora, uma verdade que ameaçava desintegrar tudo o que ele conhecia. Com a voz que vinha do próprio Deus, Saulo se viu perdido, sem saber o que fazer, sem compreender o que estava acontecendo. Quem era aquele que o chamava? Ele, tão seguro de seu próprio caminho, agora se via completamente vulnerável. A cegueira que se abateu sobre seus olhos não era apenas física, era espiritual. Ele, que havia perseguido tantos, agora era o perseguido. E na sua queda havia algo mais. O prenúncio de que sua vida, até aquele momento marcada pela ira e pelo zelo cego, estava prestes a ser transformada para sempre. Ele queria entender, mas a única coisa que restava era um vazio. E assim ele ficou lá, imerso em uma escuridão que parecia devorar todo o seu ser. Mas essa cegueira, será que ela era apenas um fim ou um começo? Um momento de desespero que revelaria o primeiro passo para a transformação que ele ainda não conseguia imaginar? Enquanto a mente de Saulo ainda tentava compreender o que havia acontecido, outro movimento estava em curso. A luz que cegou Saulo não era apenas uma simples claridade, era a presença de algo muito maior, algo que ele jamais imaginara encontrar.
Quando ele caiu por terra, o mundo ao seu redor se tornou um turbilhão de escuridão e som, mas aquela luz era diferente de tudo que já conhecera. Uma luz que não ofuscava apenas os seus olhos, mas penetrava as camadas mais profundas de sua alma, como se quisesse arrancar dele a própria essência de seu ser. Por 3 longos dias, ele ficou cego, perdido em um silêncio que fazia seus pensamentos ecoarem mais alto do que nunca. Ele, o homem de convicções firmes e imutáveis, agora era um homem sem respostas. Como poderia ele, um fariseu zeloso, tão certo de suas ações, estar agora tão completamente em trevas? O peso da dúvida parecia sufocá-lo, mas ele não sabia ainda que esse vazio era, na verdade, o começo de algo grandioso. A cegueira não era apenas física, ela era um reflexo de sua alma, que até aquele momento estava cega para a verdade. Mas quando ele estava à beira de perder tudo o que acreditava ser certo, Deus iniciou o processo de cura. A cegueira de Saulo estava prestes a se desfazer, mas o que ele não sabia era que a verdadeira visão estava prestes a ser restaurada. E foi então que, em um ato de fé e obediência, um homem simples, Ananias, entrou em cena. Ele seria a chave para a transformação completa de Saulo. Mas o que exatamente aconteceria quando seus olhos fossem finalmente abertos? A estrada de Damasco estava silenciosa naquela manhã, mas no coração de Saulo, o barulho de suas próprias ações ainda ecoava. Ele caminhava em direção a um destino que acreditava ser o cumprimento da sua missão, ainda cego pela raiva e pelo zelo sem sabedoria. De repente, uma luz ofuscante o envolveu, derrubando-o no chão com a força de uma revelação divina. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que algo imenso estava prestes a acontecer. O vento cortante da dúvida se misturava com a voz que o chamava pelo nome. Saulo, Saulo, por que me persegues? A dor física era nada perto da confusão mental que tomou conta de Saulo. Ele não podia ver, mas sentia que algo havia mudado para sempre. 3 dias de cegueira, em que as sombras da sua própria vida se tornaram mais palpáveis do que nunca. Ele estava isolado, num silêncio pesado que forçava cada pensamento a se confrontar com o abismo de sua ignorância. Os antigos motivos que o haviam guiado até ali agora pareciam uma teia de enganos que o aprisionava. Mas, no mais profundo da sua alma, algo ainda tremia. Algo o chamava para além do que ele conhecia. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, um discípulo chamado Ananias estava prestes a ser chamado para um ato de fé. Ele não sabia, mas naquele momento, Deus preparava seu coração para a maior missão de sua vida, algo que mudaria o curso da história e de um homem perdido. Deus, com sua voz suave, sussurrou a Ananias: levanta-te, vai à rua chamada Direita e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Enquanto Saulo se levantava, sentiu uma leve brisa que tocava seu rosto, mas não era só o vento que trazia frescor, algo mais, algo profundo o tocava por dentro. Seus olhos, antes ofuscados pela cegueira, começaram a perceber a luz ao seu redor, mas não aquela luz cega que o derrubara no caminho de Damasco. Agora, a visão que ele recuperava era mais do que física, era espiritual. Ele havia sido tocado pela mão de Deus, e aquele toque transformador não passaria despercebido. Ao se erguer, seus pés trêmulos tentavam se firmar no chão. Era como se o mundo ao seu redor tivesse mudado de uma vez e ele, de alguma forma, tivesse sido transportado para um novo começo. A palavra que agora ecoava em sua mente era renovação, como se o próprio alicerce de sua vida fosse reconstruído. Sua antiga identidade estava prestes a ser substituída por uma nova, mais forte, mais profunda. Era como se Deus tivesse selado a sua alma com um propósito incompreensível, mas irresistível. Foi então que Ananias, com um olhar sereno e cheio de fé, entrou pela porta. Ele não perguntou, não hesitou. Impondo suas mãos sobre Saulo, disse com voz firme: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas a vista e sejas cheio do Espírito Santo. Aquelas palavras não foram apenas uma oração, foram uma liberação do que estava preso, uma abertura da alma para o sobrenatural. Quando as mãos de
Ananias tocaram sua cabeça, algo aconteceu. A visão de Saulo começou a voltar, como se cada cor, cada forma e cada brilho de luz tivessem sido restaurados de uma maneira misteriosa. Era como se ele estivesse vendo o mundo pela primeira vez, não mais com os olhos da condenação, mas com uma clareza que só o próprio Deus poderia dar. Mas enquanto sua vista se curava, algo mais profundo estava se estabelecendo. Ele não era mais o homem que vivia para destruir, mas alguém que agora tinha uma missão divina para cumprir. Era o começo de um caminho radicalmente diferente, um caminho de transformação, cheio de desafios, mas também de promessas. E foi ali, naquele momento, que uma nova identidade estava sendo forjada. Algo estava nascendo em Saulo, algo que o levaria por terras e mares, enfrentando tempestades e perseguições. A missão de anunciar a mensagem de Cristo estava apenas começando, mas para ele algo mais aguardava, algo que mudaria seu destino para sempre. Ao se levantar, a nova vida que ele sentia não era apenas física, era algo que tocava cada fibra de seu ser. Algo muito maior estava prestes a acontecer, mas para entender a profundidade dessa transformação, ele precisaria primeiro compreender o que significava viver não mais por si mesmo, mas por Cristo. Aquela visão renovada e o propósito restaurado já estavam abrindo portas que ele jamais imaginara, e a próxima etapa seria sua verdadeira prova. O que aconteceria a seguir? Naquela manhã, o sol ainda não havia alcançado o ponto mais alto do céu, mas algo brilhava mais forte do que qualquer luz conhecida por Saulo. Ele, agora transformado, erguia-se do chão com uma energia nova, uma força que não podia ser explicada. Havia uma chama no seu peito, mais ardente do que qualquer fogo que ele já tivera em seu coração antes, e uma verdade pulsava em sua mente como um tambor de guerra. Ele sabia o que precisava fazer. Com o corpo ainda marcado pela viagem, Saulo não perdeu tempo. Dirigiu-se às sinagogas de Damasco, o local onde sua jornada de perseguição havia começado. Mas agora ele não carregava mais pedras nas mãos, nem olhares ameaçadores em seu rosto. Ele não era mais o homem de antes, com seu espírito cegado pela ignorância. Ele era agora um novo homem com uma missão que queimava em sua alma. Aquele que ele perseguiu agora era o único digno de sua adoração. E quando ele abriu a boca, não foi mais para amaldiçoar os seguidores de Jesus. Não, suas palavras saíram carregadas de uma verdade viva. A voz de Saulo ecoou diferente, transformada, proclamando a boa nova, um testemunho ardente. Este é o Filho de Deus. As palavras não eram apenas sons, eram uma revelação que atravessava o coração de cada pessoa que as ouvia, algo mais forte do que qualquer convicção que eles haviam conhecido. A princípio, muitos não acreditaram. Como poderiam? Aquele homem que antes os caçava, agora se erguia como um pregador da verdade. Alguns olhavam desconfiados, outros com espanto, mas Saulo não se abalou. Sua fé estava agora alicerçada em algo muito maior do que suas dúvidas ou medos. Mas o tempo de dúvida seria breve, porque as palavras de Saulo já começavam a penetrar nas mentes e corações daqueles ao seu redor. O espírito que o animava não vinha de si mesmo, mas de algo divino que ele mal começava a compreender. Como ele havia mudado? Como poderia alguém explicar o que estava acontecendo? A resposta não estava em palavras humanas, mas na ação do Espírito Santo que já começava a se mover através dele. E a palavra se espalhou mais rápido do que ele podia imaginar. Os ventos do Evangelho estavam começando a se levantar, e com eles uma tempestade de resistência. A perseguição, que antes vinha de sua parte, agora surgia contra ele, mas Saulo não temia. Ele não temia o que vinha da parte dos homens. O que ele agora temia era não cumprir o propósito que Deus lhe havia dado. Ele sabia que a jornada não seria fácil, mas algo dentro dele o impulsionava, algo que o tornava imbatível. O que viria a seguir? O olhar atento de Saulo logo perceberia que, assim como ele fora um alvo de caçadores, agora ele próprio se tornava um alvo. Mas isso apenas o fortaleceria, pois ele havia se tornado algo muito maior do que antes. Ele havia se tornado o apóstolo Paulo.
Mas como poderia ele continuar em segurança quando sua vida estava agora em perigo? Enquanto Paulo, com sua fé recém-renovada, pregava com ousadia nas sinagogas, a notoriedade de suas palavras não passou despercebida. A transformação de um perseguidor implacável em um defensor apaixonado do Evangelho criou uma onda de choque que rapidamente se espalhou entre os judeus. Seus sermões, agora cheios de amor e revelação, atraíam tanto aqueles que se rendiam ao novo caminho, quanto os que viam nele uma ameaça. Aqueles que antes haviam visto Paulo como um líder forte, agora o viam como um traidor, um homem que havia desertado da causa que um dia abraçara com tanto fervor. E assim, em meio ao fervor de sua nova missão, começaram a tramar em sua morte. As ameaças se tornaram reais, e os judeus em Damasco não tardaram a elaborar planos para silenciá-lo para sempre. Mas Paulo, agora cheio do Espírito, não era um homem comum. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas uma coisa ele sabia: a missão divina em sua vida não terminaria tão facilmente. Na calada da noite, quando o perigo espreitava pelas sombras, os discípulos de Paulo, com olhos atentos e corações corajosos, traçaram uma maneira de livrá-lo da morte iminente. Em um ato desesperado, mas cheio de confiança, eles o colocaram em um cesto e o desceram pelas muralhas da cidade, permitindo que ele escapasse por um caminho oculto. Enquanto ele descia, com o som suave da corda rangendo e seu coração pulsando acelerado, a sensação de que sua jornada estava apenas começando tomava conta de seu ser. Mas o que ele não sabia é que o perigo era apenas o prenúncio de algo ainda mais desafiador que o aguardava. E enquanto ele escapava pela muralha, seus passos logo o levariam a um novo encontro. Barnabé observava Paulo com um olhar cuidadoso, como quem vê algo além da superfície. O novo apóstolo, antes um perseguidor feroz, agora estava diante dele, não como um homem comum, mas como um escolhido para algo grandioso. A desconfiança ainda pairava sobre Paulo, e muitos temiam que fosse uma armadilha. Afinal, como acreditar que aquele que perseguiu e matou cristãos agora pregava com tanto fervor? Mas Barnabé, movido pelo Espírito, sabia que algo diferente estava acontecendo. Ele viu além da história de Saulo, reconhecendo que o homem que agora se chamava Paulo era parte de um plano divino. Com coragem, Barnabé tomou Paulo sob suas asas, levou-o até os apóstolos, dispostos a arriscar sua própria credibilidade. Naquele momento, a sala estava repleta de olhares curiosos, mas também de temor. No entanto, Barnabé, com a serenidade de quem tem a certeza de que Deus está por trás de tudo, contou sua história. Ele falou do encontro de Paulo no caminho para Damasco, da voz que o chamou, da cegueira que o levou à clareza. E ao ouvir essas palavras, algo começou a mudar. Aqueles apóstolos, antes reticentes, agora passavam a ver Paulo com outros olhos. Já não era mais apenas o perseguidor, mas o homem que havia sido transformado pela graça de Deus. Contudo, ainda havia um caminho a percorrer. O corpo de Cristo, que antes o temia, agora começava a reconhecer a nova identidade de Paulo. Uma aceitação estava se formando, mas o desafio seguia. O reconhecimento de Paulo não era o fim, mas apenas o início de uma jornada que o levaria a confrontos inesperados, grandes vitórias e profundas tribulações. E no horizonte, a missão que aguardava Paulo já começava a se desenhar. Ele estava prestes a ser enviado para lugares onde o nome de Cristo jamais tinha sido proclamado, onde sua voz seria ouvida, mas também desafiada. Porque em toda grande transformação, sempre há algo mais à frente que ainda precisa ser conquistado. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Espero que a história de Paulo tenha tocado seu coração e inspirado sua caminhada de fé. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com quem precisa ouvir essa mensagem. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe você.